Mais uma semana, mais uma Fujima's Feira e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz não só pelo fato do capítulo ter sido muito bom, mas também porque eu acertei quase tudo nele. Não que fosse algo muito difícil também, convenhamos. Mas sem enrolações, bora logo falar sobre isso. O capítulo 200 de Chainsaw Man recebeu o título de Duas Pessoas Tóxicas. Isso daqui conversa diretamente com Asa e Denji, que é novamente o foco desse capítulo. Aqui percebemos que a Asa está apontando para o sol e dizendo bang. O Denji pergunta o que ela está fazendo ali e ela simplesmente diz que ela não quer ficar queimada, por isso que ela está atirando no pôr do sol. Apesar dessa loucura, não parece que aquilo está sendo muito efetivo. Mas essa simples atitude ressalta bem as características dessa personagem. Algo que fica mais evidente nesse diálogo que vai acontecer aqui. Denji meio que ignora aquilo que acabou de acontecer e mostra que acabou comprando uma comida pra Asa lá na lojinha de conveniência. E a Asa, astuta como ela vira e mexe acaba sendo, tenta entender como aquele personagem conseguiu comprar a comida. E sabendo que ele não tinha dinheiro, rapidamente ela chega à conclusão de que talvez ele possa ter roubado. E é muito bom que o Denji nega, mas logo revela que ele acabou pegando uma carteira de um cara que morreu ali perto. E a Asa simplesmente responde, mostrando que isso é ainda pior. Mas nosso protagonista não deixa barato não, ele retruca dizendo que é só ela não comer. Porém percebemos que é exatamente o oposto disso que está acontecendo. Aquela garota experimenta, observa a comida e reflete o quanto a comida dessas lojas é repleta de conservantes, algo que faz muito mal para a saúde. Denji também comendo, repete mais uma vez dizendo que é só ela não comer. E a resposta que a Asa oferece aqui traz significado tanto para o título desse capítulo, mas também para tudo que esses dois personagens vêm vivendo. Ela aponta que, como ela já é uma garota tóxica, não tem muito problema ela acabar consumindo aquilo. O Denji observa aquela garota e o que ela disse e revela o quanto aquilo foi maneiro. E isso acontece pois toda essa fala conversa tanto com a Asa quanto com o Denji. As circunstâncias que esses dois personagens se envolveram mudaram de ponta cabeça suas vidas. E infelizmente parece que nunca há um descanso. As coisas vão se tornando cada vez mais complexas e cada vez mais destrutivas. Lá no arco da velhice, o Denji aceitou que a sua vida sempre seria ruim, que ele nunca teria descanso, que ele nunca mudaria, mas que mesmo assim ele poderia continuar tentando encontrar coisas boas. A Asa está completamente quebrada, e isso foi mostrado pra gente alguns capítulos atrás, onde tivemos mais conversas entre os dois. A Asa sabe a perversidade da Yuru, sabe que aquele mundo vai sofrer e muito. O medo a contaminou por completo, ao ponto dela até mesmo tentar buscar alguma solução a partir de sua morte. Mas aí Denji chega pro ponto algo que ele fez em sua vida durante muito tempo: adiar os seus enfrentamentos. É óbvio que em primeiro momento é algo positivo Denji chegar e falar: calma, vamos relaxar um pouco e pensar em outras coisas para se distrair. Isso sim é muito válido, mas a questão é que tudo isso pode piorar em muitas circunstâncias. É graças aos enfrentamentos que chegam às soluções e consequentemente a extração de coisas positivas no meio de toda essa tormenta. Denji foi escorando em distrações durante toda a parte 2 e a parte 1 também, e a gente viu o quanto isso o machucou. Não conseguiu enfrentar direito todos os lutos que teve durante sua vida, de seu pai, de Aki, de Power. Entrou numa fase depressiva sem saber se de fato merecia estar vivendo aquilo. Colocou todas as suas expectativas e fugas na figura do Chainsaw, odiando a cada vez mais o próprio Denji. Tornou-se uma pessoa viciada em coisas fúteis, desejos carnais. Então é nítido o quanto essas fugas, o quanto essa vontade do Denji se escorar em coisas imediatas e simples trouxeram sim coisas muito negativas para sua vida. E agora esses mesmos maneirismos podem estar encontrando com a Asa. E óbvio que tudo isso daqui faz total sentido. Ambos personagens possuem mais nenhum tipo de estrutura, e as coisas parecem que só estão piorando. Então tudo isso é só natural. E a Asa continua confirmando toda essa reflexão aqui. Ela aponta que o Denji realmente tinha razão, que fazer coisas divertidas afasta o ato de pensar em coisas negativas. Eu acho engraçado que nem o Denji lembrava que ele havia dito isso. Mas até isso pode ser um detalhe desse personagem, a qual aceitou tanto que ele é uma pessoa ruim que acaba desconsiderando que uma fala tão poderosa poderia ter vindo dele mesmo. A Asa faz questão de apontar que foi ele sim que disse aquilo, e realmente se abre para o Denji e para todos nós leitores.
Isso daqui é muito precioso, pois sabemos o quanto a Asa sofre com muitas coisas e muitas vezes ela acaba guardando aquilo tudo para ela mesma. Aqui ela relata que ela sempre pensou coisas ruins o tempo todo, seja na hora do banho, durante a aula ou até mesmo antes de dormir. Ela sempre estava ali pensando coisas negativas e consequentemente isso a mudou. Ela se tornou cada vez mais irritada com todo mundo no grande geral, pois ela só ficava pensando que ela estava passando por tudo aquilo, mas todo mundo está vivendo normalmente. O seu sofrimento nada mobiliza aquele mundo. E a conclusão que a Asa dá a essa conversa é muito verdadeira. Ela aponta que agora ela entendeu que todos estavam apenas tentando não pensar em coisas ruins também. E, uau, esse diálogo foi muito profundo. Eu gosto muito o quanto que o Fujimoto consegue trazer camadas em discussões simples, em conversas banais. É aquilo que eu falei, os dois estão completamente quebrados. Desde o mundo da velhice, a Asa já demonstrava ter muito apreço por aquilo que o Denji já tinha dito como Chainsaw Man. Que realmente, mesmo aquela vida sendo muito ruim em muitos momentos, ainda assim coisas boas poderiam estar esperando os personagens do futuro. A questão é que mesmo desacreditando, isso parecia muito distante deles. Depois de todo o conflito com a velhice, as coisas não se tornaram mais fáceis. Na realidade, vem se tornando cada vez mais difíceis. E dessa forma o que sobrou foi se escorar em migalhas. O que sobrou é um ao outro e a tentativa de ressignificar todo aquele caos. Eu fico muito feliz em ver a Asa desabafando aqui e realmente é necessário eles terem um momento de alívio, eles merecem ainda terem uma vida boa. Porém, mais uma vez, é necessário encontrar um equilíbrio. E tudo isso seria muito mais leve e bonito se não fosse pela existência da Ioro. A gente percebe a Asa terminando a sua refeição e a Ioro controlando mais uma vez o corpo da personagem. Aqui, rapidamente, ela propõe ao Denji para que ambos fossem fazer algum exercício para ajudar na digestão. E, uau, como esse quadro aqui me trouxe um misto de sentimentos. Primeiro, realmente é muito bom ver o Denji e, de certo modo, a Asa se divertindo. É realmente uma fagulha de alívio para todo aquele sofrimento. Mas ver que eles estão encontrando isso em mais caos e violência é triste. Triste por vários fatores. Primeiro porque a Asa parece que desistiu de tentar controlar o seu próprio corpo, de certo modo aceitando que mesmo a maldade proveniente da Ioro pode sim trazer um certo nível de euforia para ela. Triste também, pois cada vez mais percebemos que o Denji vem perdendo essa sua humanidade. Lá no arco do Papai Noel e das bonecas, a gente percebeu o quanto que o Denji era cauteloso quando o assunto envolvia humanos. É óbvio que ele nunca foi um santo. Em muitos momentos era uma pessoa boa para buscar um tipo de validação de si próprio ou de outras pessoas próximas. Mas mesmo assim, havia ainda remorso, cautela. Ele não queria ferir inocentes, mesmo esses parecendo muito mais uma espécie de zumbis. Mas aqui tudo foi jogado pro ar. É a partir da violência que traz conforto aos dois. E tudo ganha mais camadas quando percebemos que essa violência é depositada nesses mini Chainsaw Mans aqui. É como se o personagem não tivesse refletido sobre como a sua figura impactou em toda aquela sociedade. Ao contrário, ele está ali se divertindo, eliminando aqueles que de certa maneira são reflexos diretos de toda a figura do Chainsaw Man. Pode parecer pouco, mas isso daqui é um quadro muito forte. O Denji está sendo livre, e isso é excelente. Só que infelizmente há um preço muito grande a se pagar fazendo isso. Eu realmente fico com o coração partido aqui. Eu quero ver esses personagens felizes, mas observar eles perdendo a humanidade é realmente triste. O Fujimoto foi muito genial fazendo tudo isso daqui. Traz esse misto de felicidade e culpa. Mas enfim, a matança continua, os dois estão se divertindo muito com tudo aquilo. Vale ressaltar que tudo está sendo feito pela Ioro. E eu não quero mais saber de você, Ioro, eu só quero saber da Asa e do Denji, apenas isso. Mas tudo bem, né? A gente não pode ganhar tudo. E aqui acontece o que eu estava cantando desde a live. Os dois, ainda em alta velocidade, começam a reparar uma figura meio estranha que vem aparecendo à frente. De forma rápida, a gente percebe que é o falso Chainsaw Man. Denji observa toda essa silhueta e aponta que parece que é um cara bem fodão logo ali na frente. A guerra toda exibida chama atenção para aquilo que ela vai fazer com a cabeça daquele ser. Ela mira, atira, mas uma velocidade insana, o falso consegue desviar, mas muito mais que isso, ele consegue partir ao meio aquela bala. Os dois se atrapalham e acabam caindo ao chão, e aqui
temos toda essa postura do falso Chainsaw Man questionando ao Denji se o Chainsaw Man pode ficar andando de bicicleta por aí com uma garota. O protagonista não entende muito bem o que aquele cara está dizendo e o falso continua, apontando se o guerreiro solitário do inferno deveria mesmo ficar por aí flertando com a garota. Diz tudo isso enquanto vai ameaçando cada vez mais o Denji. E é óbvio que ele se irrita e começa a querer se transformar aqui, apontando que de fato aquele cara que apareceu ali nem sabe nada sobre ele. Então a luta entre os dois Chainsaw Man começa. E é insano perceber a velocidade dos dois aqui. O Denji rapidamente desvia, pula por cima e ainda acaba arrancando um dos braços daquele ser, que mesmo após aquele golpe, ainda mantém a postura serena, perguntando se aquele garoto está ciente dos erros que ele cometeu. E assim o capítulo se encerra. E caramba, eu amei esse final. Primeiro que já era questão de tempo para termos esse embate. Não sei se ele vai durar tantos capítulos assim. Na realidade eu acho que ele vai ser dividido em 2 atos, mas bora ver mais pra frente. Mas o que mais me intrigou aqui foi como tudo isso está acontecendo. No momento que o falso Chainsaw Man chega aqui, ele traz consigo mesmo muitos significados para essa luta. Ele estampa uma figura distorcida do Chainsaw Man. Uma figura que parece mais justiceira, que carrega até mesmo uma visão utópica do que é justiça. Ele é o reflexo de como boa parte daquela sociedade encarou a figura do Chainsaw Man há tempos atrás. Um grande herói. Violento? Claro. Todavia, alguém virtuoso. Alguém metódico que apresenta planos grandiosos, mas sabemos muito bem que nada disso se encaixa com Denji. Então, esse embate aqui, de certa maneira, até brinca com uma metalinguagem. É como se o Denji estivesse encarando todos aqueles pesos que colocamos a ele. Agora, há pouco tempo atrás eu estava dizendo o quanto que é ruim ver o Denji fazendo essas maldades aqui. O quanto ele deveria ser uma pessoa, sim, livre, mas uma pessoa boa. E aqui o Fujimoto simplesmente coloca isso no papel. É alguém que está ali cobrando para aquele Chainsaw ser uma pessoa muito mais virtuosa, para ser realmente um símbolo. Fujimoto ama colocar a metalinguagem, principalmente na parte 2, dessa ideia de que os fãs alucinados sabem muito bem o que é bom para o personagem, entendem perfeitamente como ele deve agir. Contudo, sabemos que não é assim que a banda toca. Então, realmente, toda essa sequência foi ainda mais espetacular por todo esse peso que ela carrega. Temos o Chainsaw Man verdadeiro, carregado de seus erros e de seus maneirismos, se divertindo enquanto elimina requisitos de problemas entrelaçados com a sua imagem, a qual ele nunca teve responsabilidade e que agora precisa encarar a personificação de tudo isso pela imagem do falso Chainsaw Man. Sério. Que capítulo cinema, isso daqui foi tudo muito foda. Essa luta vai ser insana, eu quero muito descobrir quem é o falso. Eu acho que sim, teremos a interferência da Fame, o que vai ser muito interessante, pois se isso acontecer, a Asa e o Denji podem relacionar que a antiga Fame, na realidade, não é o demônio da fome. E isso pode complicar e muito para a vida da Yoro, que eu tenho certeza que vem tentando mascarar a real identidade da sua irmã. Eu ainda acho que essa luta não vai acabar tão rápida, o Fujimoto faz sim lutas bem rápidas, mas eu sinto que essa luta pode ser dividida em 2 atos aqui. Seria muito interessante. De qualquer forma, agora teremos esse enfrentamento que foi tanto desenvolvido durante todas essas partes. O que significa ser o Chainsaw Man? O que é aquilo para o personagem, para aquele mundo? São essas as perguntas que serão respondidas. Eu estou muito ansioso, não teremos capítulo para a próxima semana, como eu já estava imaginando mesmo, mas podem ficar sossegados que sim, teremos conteúdo de Chainsaw próxima semana, podem ficar de boa. Enfim, eu quero muito saber de vocês, o que vocês acharam de tudo isso, tanto do vídeo quanto do capítulo. Eu amo ler os comentários de vocês sabem muito bem disso, então podem se sentir bem confortáveis em dizer tudo o que vocês estão achando, obviamente mantendo o respeito, né, claro. Então não se esqueçam de avaliar, compartilhar e hypar o vídeo, isso ajuda imensamente, sério, muito. E se por acaso, se não forem inscritos, se inscreve aí. Eu amo muito vocês. Quero mandar um salve especial para os membros que ajudam diretamente com todo o projeto. Inclusive, eu tô pensando em fazer um sorteio para os membros nesse mês, então fiquem espertos. Também quero mandar outro salve especial para o Eng, que tá me ajudando na edição. Inclusive, já fez a estreia dele aqui no canal com o vídeo de Multimate Jack, que ficou muito bom, então passem por lá também. E é isso. Tivemos um capítulo com muita ação, mas muito reflexivo, e isso só ressalta o quanto essa obra possui um excelente autor. Vejo vocês na próxima. Até mais.